Olá, nerds do entretenimento, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. E hoje, depois de toda a semana natalina que a gente fez, depois do Natal, depois das sobras de peru, maionese, etc, salpicão também tem, pavê pra comer, a gente volta com Petrus Logos, os inimigos da humanidade, a segunda e penúltima parte. Já chorem aí porque depois do recado que eu der hoje, a terceira e última parte vai ao ar pra vocês. Mas enfim, vocês viram essa thumb aí que tá um pouquinho diferente, né? Tipo, tem uma fita de luto na bandeira do Brasil. E mais pra frente, ao longo de toda a explicação aqui de como foi essa segunda parte de Petrus Logos, eu vou falar pra vocês o porquê. Então, não se esqueçam do que estava na thumb, ok? E nem da frase principal que estava lá. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem um like, compartilhem pra todo mundo. E vamos lá. Um livro parou ali na parte em que os amigos do Petrus, Fanátila, o Malthus, quem mais? Espera aí que eu tô me lembrando. Broncos e o Pirados, que foi depois. Laurus Pirados, que foi depois porque ele se disfarçou de mutante e encantador de crianças e Shirubilubilu. Quem já leu Quem já leu Petrus Logos, Inimigos da Humanidade, vai entender o que eu tô falando. Mas só vai entender se ler esse livro. Enfim, o Petrus, ele aparece depois de dar aquele suspense do tipo: cadê o Petrus? Ele abandonou os amigos justamente nessa hora. Cadê ele com o seu leão albino mais lindo desse mundo, Stinctus? Bom, ele apareceu na hora H justamente quando os amigos iam ser... como é que é o nome? Enforcados. Ele apareceu com Santoros, um jovem mutante, e nesse exato momento o Rei Tarântulus, que é um mutante também, e pra quem não sabe, eles estão na Vila dos Mutantes, no Vale dos Mutantes no caso, como eu já havia falado no vídeo anterior. E aí o rei ele reconhece o Santoros como o filho dele, porque foi o filho dele que foi sequestrado, etc, mas ele vai explicar já. Quer dizer, eu vou explicar já toda essa história. E aí, nesse momento que ele começa a dizer, o meu filho, não sei o que, o irmão dele, o Georges, ele fala, não, isso é um impostor, não é o seu filho, não acredite nessa besteira, não é o verdadeiro Santoros. Só que aí, o Petrus, ele garante que é o Santoros, e o Santoros começa a contar a história, que ele foi maltratado pelo Terríveos, maltratado no sentido que ele foi uma cobaia pro Terríveos. Nossa, ele sofreu horrores na mão do Terríveos. Ele foi um escravo, ele teve até, acho que 2 dos braços amputados, que até, tipo, o irmão do rei falou, esse aí não é o verdadeiro Santoros, ele não tem todos os braços, eu acho que ele também tinha a mesma quantidade de braços que o pai dele, que no caso, né, uma tarântula tem quantos braços, amor? Quantas patas, no caso? 8. Pois é. E aí o Jorge falou, não, ele não tem todas as mãos, todos os braços aí. O Santoro explicando que o Terríveos arrancou esses 2 braços dele e amputou sem dó nem piedade. E depois ele explicou o que aconteceu, que... eu não sei se foi ele ou se foi o pai dele que explicou da armadilha, que eles estavam passeando. E aí, em devido momento, eles foram pegos por aquela rede, sabe? Aquela famosa rede que captura animais. E ali no Reino de Cosmos, os mutantes são considerados como animais. Com ele capturado, o rei tentou até impedir, tentou até resgatar o filho. Isso na época que eles foram capturados. Só que não deu certo, o Santoros foi levado, né? E passou por tudo que passou. E aí o Jorge falou, o Terríveos me garantiu que ele seria morto. Bingo! Nessa hora, tudo que o rei precisava saber, ele soube. Então o Jorge ele foi banido. E enquanto o Petrus e o rei conversavam e toda a festa ia sendo feita ali, porque estava uma comemoração ali, porque tudo tinha sido esclarecido, tudo estava certo, o Santoros tinha voltado pro reino, o rei estava muito feliz. Petrus, ele tava ali conversando com o rei até que eles descobriram uma notícia triste, veio de que a Universidade da Paz, que é a Universidade dos Mutantes, estava sendo atacada pelo exército de Cosmos. Logo, soldados terríveis e brutos estavam lá. Então o Petrus decidiu ir até lá com o leão dele, os 2 sozinhos. Chegando lá, ele conseguiu libertar alguns funcionários, todos os funcionários estavam presos pelos soldados. Tinha muita coisa sendo queimada, só que não foi tudo parcialmente, não foi tudo destruído, só parcialmente, tipo, algumas coisas. Ele conseguiu chegar a tempo do pior. E ele até confrontou o Terríveos e o Brutus, dizendo que ele voltaria ao reino de Cosmos e que tomaria o trono pra ele, mas não no sentido ganancioso, no sentido de que ele quer realmente dar uma política melhor pro reino. Ele quer
que as pessoas, que os habitantes de Cosmos tenham um líder político bom e que realmente saiba governar, né? Que nem uns por aí, tipo que tá na thumb. Isso que o Petrus falou me fez até lembrar de uma coisa que eu tava vendo agora, foi agora mesmo, que um certo presidente do Brasil acabou falando que ele não dá bola pra vacina da Covid e que você não pode aplicar qualquer coisa no povo. Isso tá certo? Isso realmente tá certo? Olha, se você aí votou no Bolsonaro e hoje tá se arrependendo, muito bom que esteja se arrependendo mesmo. Porque esse é o pior presidente de todos. E esse também já fala muito. Pior que o Goulart também, né? Pois é. Você não dá bola pra isso, do Bolsonaro? Ótimo. Bom saber disso. 2022 acaba pra ti. Bom, enfim, voltando, saindo do... o Petrus, ele ordena que o Instictus, ele ataque, né, o Terríveis e o Brutus, se eles não se renderem, se eles não forem pessoas que eles têm que ser. Tipo, se eles não pararem de agredir os funcionários que estão ali, toda a universidade, etc. Eles não pararem de fazer toda a maldade que eles estão fazendo. Voltando pro Vale dos Mutantes, Petrus pede as orientações ao rei Tarântulus para que ele possa chegar ao Vale dos Escravos. Só que o Tarântulus ele tenta impedir porque não é uma missão muito fácil. Ele vai passar pela Floresta dos Fantasmas, pelo Lago dos Monstros Uivantes. E, tipo, são partes ali do reino que não são partes, assim, muito leves, sabe? Ele insiste e até pede que os amigos fiquem ali, a namorada dele, a Nátila. Só que eles dizem, não, a gente tá contigo. E até o Centaurus, né, ele decide que vai junto com o Petrus. Tanto que o pai dele tenta impedir, porque não quer perder ele de novo. Só que ele quer lutar por quem salvou ele. E com quem salvou ele também, né? E aí, nesse momento, quando eles estão quase saindo, vem um menininho mutante, que é o Smart, e ele pede pro Petrus e pra Nátila adotarem ele, porque ele tá sem mãe e sem pai. O Petrus, de primeira, ele nega porque, tipo, ele dá o argumento de que eles estão constantemente em perigo. As rotas deles que eles fazem é totalmente perigosas e, tipo, a qualquer momento um deles pode morrer. Só que a Nátila acaba dando a entender que o mais irresponsável é deixar a criança sem pai e sem mãe. Então ele concorda, eles adotam, só que o Petrus não leva a criança ali agora, porque por onde eles vão passar, corre muito risco dessa criança morrer. Numa das orientações do rei, ele fala, tem uma tal cordilheira em tal local que acontece isso, pessoas são presas, não me engano, alguma coisa assim. Só que o Petrus, ele pensou, não, isso é só um delírio, isso não é real. Só que assim, guardem essa cordilheira, guardem o que o rei instruiu pra ele, porque mais pra frente vai ser necessário falar sobre ela. Quando eles estão passando pela Floresta dos Fantasmas, eles acabam tendo os imprevistos, quase viram janta, mas o Petrus consegue dialogar de boa com eles, que são pessoas que foram escravizadas pelo reino de Cosmos, passaram por experiências, foram cobaias sem nenhum consentimento e simplesmente ficaram doidas. Tipo, tem muitos mitos que correm sobre eles. Aí, o Petrus conseguiu negociar com eles e acabou deixando 2 cavalos para eles se alimentarem. E aí, nisso, eles seguiram viagem até onde tinha um tal de Sombra. Aí, os dois começaram a se confrontar até que conseguiram não basta. E o Sombra disse, olha, o Lago dos Monstros Vivantes não é um local muito bom pra você ir, pra você atravessar. E muita gente já morreu, só que a gente pode tentar de dia. Então, eles dormiram. E ao amanhecer, e quando por volta de 4 da manhã, eles começaram a atravessar. E aí, eles com toda certeza que os monstros não iam aparecer, foram de boa. Porque, tipo, até eles atravessarem o lago ia dar, tipo, o quê? Meio-dia. Sim, é gigante a travessia. Mas, né, ao contrário do que pensaram, os monstros apareceram. Porém, ninguém morreu. O Petrus conseguiu derrotá-los. Depois disso, eles continuaram seu caminho até chegar no Vale dos Escravos. No meio do caminho, eles se depararam com uma leva de escravos para esse vale, né? Os soldados estavam levando eles. E eram crianças, mulheres, homens, só que uma família totalmente separada, sabe? E sim, que nem nos tempos de quando os africanos vinham para cá para serem escravizados, não sabiam disso. Os portugueses faziam isso, né? Separavam as famílias, etc. Então, chegando lá, eles chegaram disfarçados no Vale dos Escravos, porque eles conseguiram driblar os soldados. Até chegar lá, foi meio conturbadinho, mas eles conseguiram chegar bem. Só que o o Petrus não esperava é que eles já sabiam quem realmente era esse soldado disfarçado. E depois dele conseguir
fechar seu plano de salvar os escravos de lá, ele foi pro quartel-general, isso no dia seguinte, e conversou com o Camus, que era o general. A coisa começa a dar ruim. Ele já tinha todo um planejamento para conseguir derrotar a galera ali, conseguir salvar os escravos. Só que o general tocou numa parte muito importante, que é a questão da mãe dele. E ele perguntou: Você odeia sua mãe, né? Não, eu amo a minha mãe. Que é a rainha Ellen, que foi banida do reino de Cosmos. Ele revelou que ela foi uma prostituta, sendo que não foi. Ela só aceitou com homens, certo? Ela tendo desentendimentos com Apolo. A gente não sabe ainda, porque há indícios de que ela pode estar viva. Há indícios. Mais pra frente eu vou falar pra vocês. Isso fez o Petrus perder toda a razão. Ele acabou falando umas coisas que não devia. E aí o general ordenou que prendessem ele, que colocasse os amigos dele como escravos, que botasse a Nátila como escrava sexual dele, o que é muito horrível e isso se fazia muito na época dos escravos, quando haviam escravos aqui no Brasil. Até que no dia seguinte ele serviu de cenário para todo mundo ali no centro do vale, porque ele ia ser esquartejado por 2 cavalos. Tadinho, os animais não sabiam nem o que estava fazendo. Ele passou por muita coisa ruim ali no meio desse quase esquartejamento. Porém, devido à força de vontade dele, das pessoas que estavam ali perto dele, gritando pelo nome dele, gritando por liberdade junto com ele, enquanto ele estava, causando uma rebelião ali entre os escravos, um dos mutantes veio golpear os soldados e tentar soltar o Petrus. E aí, nesse momento, ele acabou sendo assassinado por um soldado e, coincidentemente, o Petrus descobriu que esse mutante que tentou salvar ele era o pai do Smart, da criança que ele estava pra adotar. E da mesma forma ele vai adotar porque, o cara morreu tentando salvar ele. Então ele prometeu que cuidaria do filho dele. Depois de tudo isso que aconteceu, ele condenou o general a sofrer tudo que os escravos estavam sofrendo. Os soldados foram poupados, podiam fugir, sendo que os mutantes queriam matar eles, mas ele deixou claro que nada se resolve na violência, e sim no diálogo. A violência é pros mais fracos e o diálogo é pros mais fortes. Vocês entendem, né? Quem realmente tem cabeça pra solucionar as coisas é nas palavras, no diálogo, na mente fria. Nisso que ele condenou o general veio acertar ele com uma espada no ombro, e em seguida o Malthus acabou atingindo ele com a espada no abdômen. Antes de morrer, ele falou sobre a mãe do Petrus e falou que ela estaria na cordilheira. Ele tentou perguntar várias vezes onde era a cordilheira, porém ele falou um monte de merda e não deu informação. O general morreu sem dar a informação que o Petrus precisava. Agora fica o questionamento. Ela tá viva? Ele vai conseguir encontrar ela? O que pode acontecer no meio de tudo isso? A gente só vê na terceira parte. Essa terceira parte vem na 2ª semana de janeiro, depois das minhas merecidas férias, porque a gente vai tirar as férias aqui do canal a partir do dia 1 é sexta, né? A partir do dia 4 a gente vai tirar as férias e depois a gente volta. A gente volta que dia mesmo? 11. Então dia 11 a gente tá de volta, trazendo pra vocês a terceira e última parte de Petrus Locus. Bom, gente, valeu por tudo. Desculpa a ira aqui descendo na pessoa hoje, mas foi isso. Um beijo pra vocês e uma boa semana. Tchau, tchau.